Paz e graça, Deus abençoe a vida de cada um. Vamos estar aqui dando início ao Evangelho de Marcos, a qual está, como na nossa Bíblia, no segundo livro do Novo Testamento e faz parte dos Evangelhos e tem como nome chamado de Evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, por terem o mesmo conteúdo escrito de forma clara, trazendo praticamente as mesmas coisas, tendo diferença em alguns textos, porém trazendo a mesma coisa. Por isso são chamados sinóticos. E Marcos, que é o autor desse evangelho, ele quer apresentar Jesus aqui como filho, servo. E Marcos está principalmente sendo um evangelho escrito para os romanos, aqueles que estavam ali na época, na década de 60 e 70. Os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelos povos e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano, Nero. Segundo a tradição, entre os mártires cristãos de Roma, nessa década, estão os apóstolos Pedro e Paulo. Então, Marcos escreve aos cristãos que estão em Roma, e a linguagem que Marcos traz sobre Jesus Cristo é um ser que serve, que está disposto a servir, mas que é digno de toda adoração e todo louvor. E o interessante é que na narrativa de Marcos, ele vai trazer dentro dos fatos particulares adaptado no sentido mais romano, porque o estilo do evangelho de Marcos é viva de cenas animadas e movimentos que revelam como particularmente adaptado a um povo tão ativo e enérgico como eram os romanos da época. Segundo ponto, o dinheiro é mencionado em moeda romana dentro do livro de Marcos. Outra coisa, emprega-se a divisão do tempo dos romanos. E outro detalhe que está dentro do livro é praticamente não há referência às profecias do Antigo Testamento depois do capítulo 1. Os romanos que não estivessem familiarizados com essas escrituras provavelmente não teriam compreendido, mas Marcos vai fazer com que esse evangelho seja compreendido justamente porque era o período a qual estavam o domínio romano na época. Antes de tudo, Marcos descreve a vinda do grande conquistador registrado. Seu nome e proclamação, sua vitória inicial sobre Satanás, a primeira proclamação do seu reino, suas primeiras obras de poder. Ele descreve o conflito do rei poderoso, exibindo-o como alistando súditos para o seu reino, apóstolos, publicanos e pecadores, enfermos e necessitados. Quando Marcos escreve o seu evangelho, ele vai revelar Jesus como aquele que é um rei, que faz a sua autoproclamação, que declara a sua vitória inicial contra Satanás, no sentido de que, dentro do Evangelho de Marcos, nós vamos ver, então, a mesma batalha a qual Jesus, então vence todas as obras do inimigo. Jesus joga por terra, derrotando as obras de Satanás, expelindo demônios. E o mais interessante é que dentro do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele traz um ensino aos seus seguidores como se ganha a vitória no seu reino por meio do sofrimento, e da morte. Então, o Evangelho de Marcos, ele é conciso, ele não é um evangelho expandido, mas o mais interessante é que Marcos demonstra como Cristo prepara o estabelecimento do seu reino por meio de sua preparação para a morte, entregando-se à morte, e finalmente ele mostra Jesus assumindo o reino espiritual pela conquista da morte, pelo envio dos seus seguidores a proclamar o seu triunfo, que é Mateus 16:15, a qual
é o encerramento do Evangelho de Marcos. Mas eu queria, junto aqui com vocês, com cada um aqui for visualizar, é que a partir do capítulo 1, Marcos, ele não inicia o seu evangelho como Mateus inicia. Marcos inicia o seu evangelho já apresentando João Batista, né? Apresentando João Batista, pregando no deserto. E Marcos entra já praticamente, vamos dizer, numa linguagem, né? Marcos já começa o seu evangelho já engatando a segunda marcha e pronto, e vai prosseguindo, falando sobre o João Batista, sobre o batismo de Jesus e a tentação de Jesus, e já o chamado vocacional dos discípulos. No capítulo 1 já tem tudo isso acontecendo. Então o Evangelho de Marcos é um evangelho conciso, né, que é mais resumido em detalhes, porém é um evangelho que traz todas as narrativas, né, que revelam a divindade de Cristo e a sua capacidade de servir ao povo, a servir aqueles mais necessitados, e a disposição a qual Jesus está carregando com ele de poder então curar, libertar os oprimidos e pregar as boas novas do reino do Senhor. A gente vai falar mais um pouquinho no próximo vídeo sobre alguns pontos aqui dentro do Evangelho de Marcos que são bastante interessantes, apesar de serem diferentes do Evangelho de Mateus, mas que estão em concordância com os outros evangelhos. Deus abençoe.